Um autor que lhe é caro, porque falou num dos seus livros sobre ele, é Proust. Alguns dos temas que ele aborda não estão muito distantes do tema que estamos aqui a falar. Gostava de citar uma frase deste autor para depois podermos falar um pouco sobre ela. Ele diz: "Para quem ama, não será a ausência a mais certa, a mais eficaz, a mais intensa, a mais indestrutível, a mais fiel das presenças?" Como é que a ausência pode ser a mais fiel das presenças para Proust? Todo o edifício literário de Proust é construído sobre um conjunto de vivências que são as suas vivências pessoais. Proust disse uma vez que era pouco dotado de imaginação. O que ele sabia era trabalhar sobre os materiais dos outros. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, na realidade, o Proust trabalhou sempre sobre materiais dos outros que ele, como uma esponja, absorvia. Ao longo da sua vida foi absorvendo tudo. Tudo o que vivia, tudo o que vivia, tudo o que observava nos outros, tudo o que se passava com ele e com os outros. E tornou isso o seu universo de criação próprio. De modo que, quando ele diz isso, ele declina essa ideia, aliás, admiravelmente, na paixão do narrador do livro, que também se chama Marcel, como Proust, embora ele tenha o cuidado de dizer que Marcel não é ele Proust. A paixão do narrador de Marcel por Albertine, por exemplo, é uma paixão que se alimenta muito disso. Ele ama a mais, por exemplo, quando ela está a dormir. Porque quando ela está acordada, ele irrita-se com ela, não lhe suporta a presença. Quando ela está a dormir, é que ele olha para ela e vê nela tudo, as pinturas pré-rafaelitas, a poesia inglesa, o não sei quê. Portanto, ou seja, repare-se, não se trata de concordar ou não concordar com Proust. Proust é um escritor, como os grandes escritores, com os quais não se concorda, dos quais não se discorda, porque o que eles erguem é um universo que é próprio, um mundo que é próprio. E a nossa única possibilidade é olharmos para esse universo, analisarmos esse universo, fruirmos dos resultados dessa espécie de construção mental que é o universo de um grande escritor e apreciarmos ou não apreciarmos. Eu adoro o universo de Proust. Não quer dizer que seja o meu universo, não tem nada a ver com o meu universo, não tem nada a ver com aqueles tiques e aquelas taras próprias do narrador do romance de Proust. Mas o que eu admiro em Proust é, sobretudo, essa espécie de construção como se fosse uma catedral. Ele, aliás, diz que o que ele queria era construir um livro como se fosse uma catedral e, de facto, conseguiu em absoluto. Ou seja, nós vemos erguer-se todas aquelas coisas através do talento, da genialidade de um escritor muito extraordinário que tinha um conjunto de ideias e de manias e de tiques e de taras que lhe eram próprias e que eram muito criativas. Será que se pode considerar a distância algo do domínio das ideias e a proximidade algo do domínio do corpóreo e associar, digamos assim, a distância ao conhecimento mais verdadeiro, para enunciar aqui a ideia platónica? É verdade que se fala muitas vezes na razão dos ausentes. O que quer dizer a razão dos ausentes? A razão dos ausentes é uma coisa, por exemplo, que se utiliza ou se utilizou durante muito tempo para Eduardo Lourenço. Quer dizer, ele tinha uma lucidez em relação ao país que lhe vinha do facto de não viver cá, de estar fora. Ou seja, muitas vezes a ausência serve para ver com mais nitidez, com mais lucidez, com mais clarividência uma determinada realidade que está distante. E, portanto, aí a distância, se quiser, é claramente enriquecedora da visão. Mas é enriquecedora no mesmo sentido em que nós dizemos que quando se está no centro do furacão, não se tem claramente a percepção do que é que acontece. Ou seja, quando nós estamos imersos numa determinada realidade, temos maior dificuldade em ver todos os aspectos de que essa realidade se reveste. E, portanto, nesse sentido, pode-se dizer que, muitas vezes, a ausência é uma forma de pôr distância, lá está, de dar perspectiva, de pôr a distância e dar perspectiva em relação às coisas. Mas é evidente que, para mim, embora essa necessidade da distância
seja fundamental nos distanciarmos das coisas, de relativizarmos as coisas, de tentarmos, olha, por exemplo, aquela simples coisa que qualquer decisor tem, que é dormir sobre o assunto. Dormir sobre o assunto é pôr uma distância temporal entre o facto e a nossa reação imediata e a reação ponderada. Normalmente dormir sobre o assunto é mesmo dormir. O que é bom não é de manhã para a tarde, é de um dia para o outro. A distância pode estar também associada à saudade. E sendo a saudade uma palavra e um conceito tão português, será que o sentimento de distância também é algo indissociável do nosso país? Sim, mas vamos lá ver, cá estamos nós no olho do furacão, não é? Todos os países têm isso. Nós encontramos uma palavra para designar isso, mas todos os países, todas as culturas têm isso, quer dizer, talvez haja alguns países e alguns povos que têm pouca autoestima e portanto, que até preferem pôr uma distância entre si e o país e o território onde nasceram, mas todos eu já conheci naturais de não sei quantos países do mundo e eles, quando estão fora, têm saudades. Não têm a palavra, talvez. Digamos que a saudade, aliás, não deve confundir-se com as saudades. As saudades é outra coisa, é uma coisa muito concreta. Tenho saudades tuas, porque não te vejo há muito tempo e gostava de estar contigo. Normalmente diz isto a um amigo com quem se combina um almoço que nunca se marcará. Pelo menos nós em Portugal é assim. Temos que almoçar, dá-me o teu número, dou-te o teu número. Jamais. Nunca mais ninguém liga a marcar o almoço, etc. Mas são as saudades, e bom, isso é outra coisa. A saudade como tal, nós temos uma palavra, mas eu não creio que o sentimento a que essa palavra corresponde seja exclusivamente português. Seguramente há povos que até é mais nítida do que outros, que têm essa noção mais nítida do que outros, mas não creio propriamente que seja um sentimento exclusivo dos portugueses. Repare, a forma como a saudade se manifesta muitas vezes tem a ver quando uma comunidade se encontra exilada não no sentido político, mas de facto fora do seu país, que é cultivar determinadas coisas. A gente diz, o bacalhau. Os italianos só comem comida italiana. Os japoneses procuram os restaurantes japoneses. Ou seja, todos os povos têm, quando têm uma cultura, e uma cultura diversificada, rica, que se declina em diversas coisas, entre as quais a comida, a gastronomia, que é um dado fundamental, os povos têm essa tendência para se aglutinarem em torno de determinados hábitos, determinados costumes, dos quais a alimentação é evidentemente um dos dados culturais mais profundos.